Esperamos fechar este dia com um selo de bênçãos meus, de Deus, né, para nós. Eu estava meditando ali. Realmente existe um sentido, um valor, uma importância muito grande, assim, para uma mensagem, uma pregação, um culto, para as famílias, para as pessoas. Incontestavelmente, há um resultado muito importante. Muito embora isso não cause, assim, um reflexo na hora, perceptível. Às vezes a pessoa até vem à igreja e volta, acontece até de voltar mais aborrecida do que quando saiu de casa. Como o profeta disse, às vezes eu faço o povo rir, faço o povo chorar e aborreço o povo. Isso quer dizer que na igreja você pode rir, pode chorar e pode ser aborrecido, ferida, ferido. Bom é que cada um venha com o seu coração aberto, pronto para receber de Deus. De todos os modos, a pessoa é abençoada. Não importa o que ela sinta, o que ela perceba através de seus sentidos. Agora, eu gostaria de dar continuação um pouquinho sobre o culto doméstico, aproveitando uma pergunta que me veio de uma irmã perguntando: quando o esposo é descrente, como devo fazer o culto doméstico? Ela assinou o seu nome e eu acredito que numa boa compreensão ela pediu para dar a resposta domingo de manhã. Mas a gente pode fazer, assim, esporadicamente, uma resposta aqui no culto à noite também, dependendo da pergunta. Me veio uma ideia de fazer o seguinte: eu comecei a perceber isso aqui à tarde, até pensei que ia culminar nisso. Pensei que ia terminar nisto, não é? Quando eu vi aqueles irmãos aqui na frente, o irmão Cotran e sua esposa cantando, quer dizer, uma apresentação de público, como um dueto, como um solo, somente num caso daquele, não é? Mostrando como que eles cantam em casa, é a forma natural deles, não um solo para ali. Eu acho que as pessoas que cantam ali devem ter autocrítica. A própria esposa, no caso, pode dizer para o marido: olha, você tem muita coisa para fazer, menos cantar sozinho. Você tem muita coisa para fazer, menos cantar sozinha. É uma crítica. Quem não sabe receber uma crítica, não sabe receber uma ajuda. Você sabia disso? Quem não pode ser criticado, não pode ser ajudado. Porque dificilmente se ajuda sem criticar. Então, eles cantaram ali, coisa e tal, e eu pensei, falei, mas que ótimo, o irmão Isaías vai chegar lá. Eu pensei assim, que ele ia pedir à família para realizar um culto doméstico, como eles se estivessem em casa. E eu acho que assim, com uns 10 minutos, que a gente tiver isso aqui, não vai prejudicar o culto da noite, não. Vai enquadrar, porque essa tônica, não é? Este assunto está sendo badalado, batido aqui, durante esses dias, sobre o culto doméstico, e de fato ele sem dúvida alguma, porque ele é, sem dúvida. A gente não pode cortar uma frase, porque senão fica igual a irmã de manhã. Ela pôs o menino para orar e disse não, e cortou, né?
Como é que é? Como é que é, irmão? Não tire de nós a preguiça, né? Não tire de nós a preguiça, né? Então você corta uma frase e coloca outra, emenda, né? Não tire de nós a preguiça. Não, tire de nós a preguiça, né? Então, o culto doméstico é uma mola, a mola mestre da família cristã. Se não há culto doméstico, é sinal que a família não está bem, não está em uma perfeita harmonia. Ou é porque ele é descrente, é porque qualquer coisa está errada, não é? E eu gostaria, tomando liberdade, em confiança, pedir ao irmão Antônio Mariano, sua família, para vir aqui na frente. O irmão Antônio Mariano está? Você gostaria, irmão? Você fazer aqui com a irmã, a maneira que você faz o culto doméstico. Você não vai me ler aqui 2 capítulos da Bíblia, hein? Se você usa ler um capítulo, você lê só um versículo agora, tá? Vem cá, a família, por favor. Então, não é assim, continuando a programação preliminar, mas esse assunto, agora, enquanto isso, quando o esposo é descrente, é fácil. Talvez a pergunta seja essa: estaria correto uma mulher, a irmã, a esposa, a mãe fazer o culto? Está corretíssimo. Isso está sendo batido aí vários dias. O irmão Branham dizendo: se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa, lavando os pratos, fazendo as coisas de casa e nas horas vagas ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos, não é? Então não tem nada contra. Agora, se ele quer participar, também não tem nada contra, melhor ainda. Se ele te proíbe, a hora que ele não estiver em casa, você faz o culto. Aí a primeira coisa que o filhinho faz é: papai, nós fizemos o culto hoje, né? Glória a Deus. Você vai arcando com as consequências. Quem quer errar, apanha e continua apanhando e fazendo, não é? Quem quer acertar, continua acertando, não é? Vai assim em frente. Com sabedoria, claro. Eu estou falando isso, mas dependendo da valentia do homem, não é? Hoje mesmo uma mocinha de 17 anos me procurou e disse: escuta, a gente tem que, para ficar noivo, tem que casar logo em seguida. Disse que a gente tem que casar logo, assim que fica noivo. Eu disse: não tem doutrina para isso, não. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, quem sabe 5 anos, não é? 10 anos noivo, não é? Não tem limites, não é? Eu acho que não é muito agradável ficar mais de 6 meses noivos, não é? 1 ano, 2, 3, 4, 5, parece que não tem certeza do que está fazendo. Mas o certo depois ela disse: escuta, e disse que quando a gente casa, o marido é que manda na gente, né? Eu procuro assim na simplicidade, né? O marido é que manda na gente. Bom, mandar quer dizer, não é como um patrão, não é? Um patrão, um ditador. Falei para ela assim: que tal o seu corpo sem sua cabeça? O que ele faz, não é? E o marido é a cabeça da mulher, diz a Bíblia. Então, ela ficou bem respondida na hora. Eu disse mais comentários com ela. De forma, irmã, que está bem, faça o seu culto doméstico, não tem nada contra. Agora vocês vão fazer o culto doméstico aqui. Vocês estão lá na sua casa. E eu vou sair e vocês tomam conta da mesa. Amém? Eu vou te dar o microfone aqui. Essa aí é a mesa. Vocês não podem fazer o culto doméstico em pé, não? Não? À vontade, vocês estão em casa. Como é que é? Chama o menino lá, chama ele. Ele está lá no quarto. Ele está lá no quarto. Filho, chega pra cá e vamos... Mas que filho? Quantos filhos você tem? Ah, só tem um, tá bom. Como é que a senhora chama a menina? Ana Mônica, Raquel e Lucas. Pois é, mas como é que a senhora chama na hora do culto? Vocês vão fazer o culto, aqui não tem ninguém não, vocês estão na sua casa.
Raquel, Lucas e Ana Mônica, peguem suas Bíblias. Vocês esqueceram a Bíblia. Busquem as Bíblias. Esqueceram as Bíblias no banco? A senhora está em casa. Vamos buscar as Bíblias lá, por favor. Vai lá buscar. Cada um tem a sua, então cada um tem que ler, né? Não você, parece. Pastor, eu posso falar uma coisinha? Pode. Naquele último domingo eu senti desejo de vir participar, mas não tive coragem, fiquei quieta. Hoje, a hora que o irmão perguntou quem queria, eu levantei o dedo, mas quando ele falou que era para cantar, eu baixei, né? E antes de começar... Vocês vão fazer seu culto, né? Então, vocês fazem culto sem cantar? Então vocês estão em casa. Quem é que vai dirigir o culto? É o senhor ou ela? Quando o senhor está em casa, é ela, é o senhor, né? Eu mesmo. E eu, irmãos? Espera aí, os meninos nem sabem onde o senhor vai ler? Capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Quer dizer, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Amém. Somente isso. Você está na sua casa. Pastor, sempre que eu... Não é pastor, não estou lá? Tudo bem. Do jeitinho que você faz essa coisa. Você não canta, não? Bem, como sempre eu tenho aconselhado meus filhos, é sempre que a gente lê um versículo, um capítulo... Eu não quero que o senhor conta que jeito que o senhor faz, eu quero que o senhor faz o culto. Tudo bem. Meus filhos, então é o seguinte, como se nós estivéssemos lá em casa... Prestem atenção agora. Sempre que a gente lê a Bíblia, sempre eu costumo advertir vocês de como vocês comportar na igreja. Vamos fazer uma comparação. Se você está sentado à beira de uma mesa, e nesta mesa existe muitas iguarias, vocês gostariam de comer de todas as iguarias, não é verdade? Não é verdade? Pois bem, se vocês chegam na igreja e há uma mensagem, na hora da mensagem vocês têm que prestar bastante atenção. É como se você estivesse à beira de uma mesa para comer, não é verdade? Não é verdade? Então vocês teriam que acatar cada palavra que foi dito, porque senão vocês voltam para casa desnutridos. É como se você estivesse à beira da mesa para comer, mas não comesse. Quer dizer, vocês saem dali desnutridos, porque não comeu. E a mesma coisa é vocês vão à igreja, né, para ouvir a palavra, mas não ouve, volta desnutrido, né? Eu quero fazer o que eu sei fazer, para dar o exemplo para vocês, né? Porque como o irmão Blana diz que nós devemos expor sinal na nossa casa, na nossa vida. Mas como diz a mensagem, o sinal, aquela mensagem que eu ganhei aqui, eu tenho ela e leio bastante, e eu gosto de pôr em prática na minha vida e está servindo também para vocês. Que se o pai estiver debaixo do sinal e o filho lá fora, então o filho perece, né? Ou vice-versa. Se o filho estiver debaixo do sinal e o pai lá fora, então quem perece é o pai, não é verdade? Então nós temos que expor o sinal no nosso lar, né? Acatar cada palavra, né, que ouvimos, porque isso é de suma importância, né, para mim, que eu também estou falando para mim agora, né, e para vocês que estão ouvindo também. São essas palavras que eu tinha a dizer neste momento. Não, terminou, que senão tomaria muito tempo. Não, a gente ora de joelho. Então, vamos orar da mesma né? maneira. Se há tempo, eu gostaria, né? Senhor
Jesus Cristo amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por Senhor. mais esta oportunidade que o Senhor nos Também tem por esse concedido. privilégio de ler a Tua palavra, Nós Senhor. agradecemos, ó Pai, ao Te Senhor por agradecemos, mais este Senhor, dia, por mais um esta dia de manhã, ó vida, Pai, Senhor, que o Senhor pelo nos deu. fôlego de vida. Te Agradecemos agradecemos ao pelo Senhor alimento pela colocado em leitura da nossa Tua mesa, santa Senhor. palavra. Te agradecemos, Agradecemos Senhor, por também todas ao as Senhor bênçãos e vitórias pela noite de alcançadas. repouso, ó Pai. Aleluia, pelo sono que Senhor. o Glória a Senhor nos deu. Deus. Aleluia. Agradecemos também ao Senhor pela saúde, pela vida que o Senhor nos deu, ó Pai. Agradecemos também ao Senhor por todos os livramentos, por todas as bênçãos recebidas do Senhor, ó Pai. E pedimos, ó Pai amado, ao Senhor, que o Senhor nos livre dos maus espíritos, ó Pai. Que o Senhor nos livre dos acidentes. Que o Senhor nos livre de todos os maus. E que o Senhor nos dê um bom dia de trabalho, ó Pai Celestial. Que o Senhor guarde os meus filhos. Que o Senhor guarde a minha esposa, ó Pai. Que o Senhor guarde a mim também, ó Pai. E que o Senhor continue me sondando, ó Pai. E dando-nos sabedoria, para que nós possamos corrigir, ó Pai amado, os nossos filhos no caminho do Senhor. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que pedimos essas bênçãos e agradecemos ao Senhor. Amém. Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dá. Aí a família ora o Pai Nosso. Você ora o Pai Nosso em casa, no culto doméstico? Não, né? E quando termina a oração, cantam. Não é a moda catolicismo, mas eu acho que adicionando o Pai Nosso no final da oração. A família. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois canta. Vocês cantam? Então vamos ver. O senhor vai terminar o culto então. Como é que foi? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, muito obrigado. Olha o tanto de gente que estava assistindo o culto, ó. Estava de trás da parede da sua casa, tá vendo? Aleluia. Mais ou menos assim, não é, irmão Isaías? Mais ou menos assim. O culto doméstico é exatamente isso, uma leitura da Bíblia, uma orientação, um conselho, diversos. A mãe pode fazer, é claro, mesmo junto com o esposo, e a oração normalmente se ajoelha, né? Se ajoelha, termina com o Pai Nosso, canta também, canta louvores antes e depois, dependendo do tempo. E a leitura sistemática da Bíblia deve ser feita em casa, como Mateus, Lucas, os Evangelhos, depois vem as cartas, também o Velho Testamento, os Salmos e assim por diante. Entrei numa confecção semana passada, uma coisa me chamou ali naquela sala, uma coisa muito moderna, modas, né? E coisas. Olhei na mesa do proprietário, no seu escritório ali, tinha um pedestal de mesa, um porta-bíblias com uma Bíblia enorme, uma Bíblia grande mesmo. E aquilo me chamou a atenção. Mas pela conversa dele, pelo tratar, da maneira que ele estava tratando comigo, eu percebi que ele era, pelo menos, criado no Evangelho. Aí eu vi
a Bíblia, num lugar, ela chama atenção, interessante. Ela chama atenção. É no carro, na casa, no escritório, seja onde for, a Bíblia chama atenção. Então, normalmente, eu não sei se eles fazem a leitura da Bíblia ali, mas normalmente, como há nos Estados Unidos, por ser criado um país de educação evangélica, não é? Às vezes empresas, fábricas, indústrias, não começam o trabalho antes de lerem a Bíblia. E tem a Bíblia ali, a Bíblia, no porta-Bíblia ali, e ela deve ser lida. E eles cantam e oram antes de começar o serviço coletivo. É um culto ali na indústria. Eu mesmo fiz um culto semanal numa indústria aqui em Goiânia. A indústria que fabricou esses bancos, esses melhores, o de Mogno. Aos sábados eu realizava um culto lá para eles, com todos os funcionários, os operários da indústria. É uma mentalidade boa, que ajuda muito e tem sentido. Ela tem sentido. A leitura da Bíblia nas escolas, o profeta lamentou porque é assim que Kennedy, primeiro e único presidente católico que os Estados Unidos teve até hoje, a primeira coisa que ele fez foi tirar a leitura da Bíblia nas escolas. E o profeta lamentou por isso. Você pensa, às vezes não adianta, adianta sim. Então, é um costume eles serem dizimistas, empresários dizimistas, enviam missões para missões, esses missionários mormons, esses mesmo evangélicos em geral, para a África, para a Índia, para o mundo todo, deve-se a esse espírito missionário da América. E sempre baseado nisso, que eles nunca se acanharam em orar, pedindo a Deus para abençoar o pão antes de comer. Até filmes, alguns filmes, eles estão orando na mesa, lá na hora de comer. Não é? Então, não há por que se envergonhar de um culto doméstico, da Bíblia, em todas as partes. Pois bem, agora nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Veja aí, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Senhor Deus, nós te suplicamos, em primeiro lugar, que venhas perdoar os nossos pecados e ensinar-nos a contar os nossos dias, para assim alcançarmos corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Cria em nós, Senhor Deus, este coração puro, simples, honesto, verdadeiro, e cura as nossas enfermidades. Ajuda-nos a nos colocar de pé diante de qualquer guerra, de qualquer luta, de qualquer enfermidade, de qualquer problema, de qualquer tentação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria de encarar esse termo tentação aqui mais como prova. Como prova. E eu usaria ainda sobre esses dois termos, essas duas palavras, a frase seguinte: sala de experiência. Sala de experiência. Eu quero ler calmamente
sem me impressionar com sermão propriamente dito, eu quero ler o primeiro capítulo de Jó. O primeiro capítulo de Jó. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele já deu um exemplo aí, né? Reto, sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele não buscava o mal, não se expunha ao mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então era pai de 10 filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, pelos seus filhos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer que antes de gargar e rodear a terra, não é? Satanás já rodeou a terra muitas vezes. Deve de rodear a terra. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Ele é fiel, em outras palavras. Ele é assim, ele é reto, ele é fiel a você, porque você dá tudo para ele. Continuando: a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ora, Deus, melhor do que ninguém, sabia que Satanás estava blefando, e queria realmente era acabar com Jó. Mas teria que haver este livro na Bíblia. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram no fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Veja só, agora começou. Jó entrou na sala da experiência e começou a coisa. Daqui a pouco vai chegar outro, dizer a mesma coisa, somente eu escapei.
e vim para te dar a nova. Sempre tem um que escapa para dar a notícia, não? Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Sempre escapa um para dar a notícia, né? Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, com isto aí, ele entrou naquela sala de experiência. No verso 22, finalizando o capítulo, diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Logo Satanás não ficou satisfeito e conseguiu até fazer dele um leproso dentro dessa sala de experiência, onde ninguém quer entrar, só quer ficar de fora julgando. Então tem os 3 amigos de Jó que estavam sempre lhe dando assistência. Você vai baseando nisso. Agora eu quero ler um pouquinho aqui sobre... Parece que é um tanto desconexo, mas não é. Nesta mensagem, é sua vida digna do Evangelho. Porque eu pus aqui: ter família hoje é uma fornalha, é uma prova, é uma sala de experiência. Nessa mensagem, é sua vida digna do Evangelho, a partir do parágrafo 273, a pergunta da menina, da garota, e disse que depois que a gente casa, ele manda na gente, não é? Ela é engraçada, essa pergunta, mas ela tem um fundamento. Isso aí quer dizer que ela está interessada em saber. Parágrafo 273 da mensagem Sua Vida Digna do Evangelho. Veja, minha oração é por aqueles no rádio ou nas fitas, para o país e para aqueles que estão presentes, que o Deus de todas as graças celestiais possa brilhar seu abençoado Espírito Santo sobre todos nós, que nós desta noite em diante possamos viver uma vida que Deus possa dizer: isto me compraz, isto me compraz. Quer dizer, isto me agrada. Parece que Deus se agradou de ver Jó dentro daquela sala de experiência. Parece que Deus estava satisfeito e se regozijando em ver cristãs morrendo barbaramente em arenas, queimados,
da maneira mais impiedosa, parece que Deus se compraz em ver um cristão sofrendo. Aliás, aí está o segredo, um dos segredos das coisas escondidas nos 7 trovões. O sofrimento do cristão e o seu regozijo no sofrimento. Porque bem sabemos que nós sofremos muitas coisas porque realmente somos cristãos. Porque caso contrário, nós não as suportaríamos. Nós não estaríamos mais debaixo daquela servidão, daquele jugo, daquela cruz. Nós já teríamos nos evadido, saído desta sala de experiência. Quando você vê o garimpeiro pegando ouro, aquele ouro às vezes é preto, e coisa que quem não conhece não dá valor, mas ele é levado no cadinho, no fogo, e ali tudo que não é ouro é queimado, não suporta, somente o ouro suporta. E depois de queimadas as escórias, eles ainda dão aquele banho de ácido. A família Matos aí, que sabe melhor do que eu, irmão Xavier, irmão Sabino, irmão Narciso, sabem melhor, entendem melhor do que eu. Então, assim também é o cristão. Isto me compraz. Entrem no gozo eterno que tem sido preparado para vós desde a fundação do mundo. O céu é excelente, porque ele é o lado oposto, é a coisa oposta, totalmente oposta à vida nesta dimensão. Que o Deus do céu possa enviar suas bênçãos sobre nós. Mas não fica nisso só não. Oro para que Deus abençoe de tal maneira a vocês, mulheres, nesta noite, que tem cabelo curto. Isto quer dizer, há muitas mulheres que têm cabelo de curto de natureza, não é? Bem entendido. Cabelo curto porque foram cortados. Para que possam ver e se afastarem desta inclinação moderna do dia e compreenderem que a Bíblia diz que vocês não devem fazer aquilo. Fugir da inclinação moderna é contrair sofrimento, é atrito. É atrito por onde quer que andemos. E se você é culpada de usar roupas imorais, que o Deus do céu possa derramar sua graça em teu coração, para que você nunca mais possa fazer isso outra vez, que você nunca mais possa ser culpada de tal coisa outra vez, que o Espírito Santo possa abrir isto para você e te mostrar que você está sem o batismo com o Espírito Santo, que Ele possa fazer isto por você, e que sem o Espírito Santo você não irá no arrebatamento. Nós estamos ouvindo aí, não entre por este caminho. Hoje ouvimos: o teu inimigo vai te pegar. Aí ele continua: a aflição
da família, que vocês, homens, que têm suas esposas e as deixam serem o chefe da casa e te dirigirem, que o Deus do céu possa te dar graça para bater o pé e trazer aquela mulher de volta à sua mente certa outra vez, e compreender que este é o seu lugar em Cristo. É uma sala, é uma prova. Eu não quero que ninguém ri. Eu não quero contar para ninguém rir, nenhuma pessoa rir. Eu não quero fazer graça. Mas cabe a lembrança daquela experiência, daquela mulher que mandava no marido. Mandava de uma maneira até impiedosa. E ela tinha uma filha. E dizem assim, que tal mãe, tal filha. E o filho do fazendeiro vizinho se engraçou com a moça e se casou com ela. E no dia do casamento, na volta, eles tinham que atravessar um córrego. Não é assim? E chegou lá, a moça foi dar uma daquela que ela conhecia de sua mãe. Agora você vai me atravessar nas costas. Ele disse não. De jeito nenhum. Vai sim. Não vai, não vai, não vai. Ele deu uma peia nela, atravessou por si mesma. E ela conheceu uma experiência completamente daquela que era o pai dela. Porque na verdade a mulher, quando ela, usando até o termo do irmão Branham aqui, quando ela não é homossexual, ela faz questão de ser dominada. Uma certa mulher foi no escritório e disse assim: eu queria que ele me desse um murro na cara, eu queria que ele me batesse e que assumisse as suas responsabilidades. Mas o profeta, antes, depois o casal foi lá fazer uma visita para a filha, e chegou lá então, ele viu a filha servindo, como uma verdadeira esposa deve fazer. Ele chamou o genro, rapaz, e disse: o que é que você fez, hein? Porque a mãe dessa menina, para mim ela ia ser igual. Aí o genro contou para ele a experiência. Ele falou: ah, então é assim? Está bem. Na volta, quando chegou lá no dito cujo córrego, ele tentou fazer o que o genro fez. Ah, mas apanhou que só um homem de bem, não é? Apanhou que só um homem de bem. Então, 90% dos casais estão naquela condição hoje. Não é que apanha, não, isso aí tem uma brincadeira no meio. Mas, se bater o pé para ela, talvez seja exatamente o que ela está querendo. E não há solução, não há meio. É uma prova, é um sofrimento. Se corre, o bicho pega, se fica, o bicho come. Não pode sair, não pode ficar. Hoje eu vi aquela janela da arca, como a única saída que tem é para cima. Só pode mostrar os céus mesmo. O profeta continua dizendo: agora, não um patrão, mas você é o cabeça da casa. Porém, recordem, ela não é nem mesmo a criação original. Ela é simplesmente um subproduto de você, dada por Deus para tomar conta de você, para conservar suas roupas limpas e para preparar suas refeições, e assim sucessivamente. Vocês, mulheres americanas que saem por aí com as suas faces pintadas e seus narizes empinados para cima, se chovesse, vocês se afogariam.
e pensam que são algum tipo de ditadoras. Vocês são uns efeminados, mas não verdadeiros filhos de Deus. Isto é certo, que Deus possa dar a vocês, homens, graça como filhos de Deus para barrar toda a falta de senso com isto. Isto é certo. Que Ele possa te dar graça para jogar fora aqueles cigarros e parar de ouvir piadas imundas. Piadas imundas. Seria uma condição de qualquer moça, qualquer senhora, trabalhar com as crianças aqui, seria uma condição imprescindível de não assistir Xuxa, nem Angélica, nenhuma delas, porque senão vai começar a te chamar de baixinho aqui e jogar beijinho para todo mundo, não é? E feliz, bem-aventurado, virgem é a mente que não conhece Chico Anísio. Que não conhece esses cômicos de piadas sujas. E parar de ouvir piadas imundas. Toda esta falta de senso. Vamos ser filhos de Deus para que possamos andar uma vida que seja digna do Evangelho. Quando alguém descer a rua, diga: se alguma vez houve um cristão, lá vai um. Lá vai um através de quem Deus mostra exatamente a si mesmo. E aquele homem é um verdadeiro cristão. E se alguma vez houve cristão, você pode pensar que ela parece antiquada. Ela é uma dama genuína. Aí está. Seja um cristão honrado, pois nós somos forasteiros aqui. Este não é nosso lar. Nosso lar é lá em cima. Somos filhos e filhas de um rei, do rei. Que nossas vidas possam ser uma vida de honra, que possamos viver aquele tipo de vida para então se chamar cristão, porque você está somente trazendo opróbrio sobre a causa, sobre sua família, sobre seus filhos. Opróbrio. Agora, nosso lar não é aqui. Nosso lar é lá em cima. O que é aqui então? É uma sala de experiência. É um campo de provas. Mas ninguém quer entrar nela. Quando se vê um cristão lá dentro de uma sala de provas, então o que acontece? Vamos julgá-lo. O que disseram de Jó? Ele pecou. Porque somente quem peca é que pode vir tantos males sobre ele, perdendo todos os bens, cada um chegando antes do outro terminar a notícia, chegava o outro, perdendo os filhos e por último perdendo a própria saúde. E além disso, com lepra. Lepra na Bíblia é símbolo de pecado. Então você pecou. E o profeta diz numa mensagem: ninguém podia orar por ele quando ele havia orado por tantos durante a sua vida. Ele tinha ajudado a tantos, mas só podiam julgá-lo enquanto ele estava dentro da sala de experiência. Você vê esses pobres comundangos, ratos, que caem na mão nos laboratórios científicos para experiências. Então, milhares de ratos já morreram com AIDS. Milhares de ratos estão morrendo com cólera. Milhares de ratos comundangos estão morrendo com câncer, porque eles injetam o vírus naquele pequeno corpo para fazer experiência, o que chamam de cobaias, experimentando vacinas. Vacina ali o pobre animal,
e depois aplica o vírus da AIDS nele, para ver a reação. E o profeta disse: o corpo de Jesus Cristo é o corpo mais enfermo que existe na terra. Tudo recai sobre ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ao invés de gozarmos deste benefício, parece que sofremos este juízo. Porque nos tornamos corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo é predestinado para sofrer aqui na terra. Todo tempo que Jesus Cristo estiver na carne humana é para sofrimento, é para angústia, é para chorar sobre as cidades, é para se angustiar por ver a maldade, a abominação, a injustiça operando. Qualquer tempo que Cristo estiver em carne humana é somente para sofrer, é para tomar a cruz, é para tomar sobre si males de outros, cargas de outros, é para ser injustiçado. Agora, eu estive olhando uma coisa. A sala de experiência da minha mãe, por exemplo, mostrou que para minha irmã, principalmente, para todos que conviveram com ela, que uma mulher pode ficar viúva aos 23 anos de idade e nunca mais se casar sem se corromper. Mas ela passou por uma verdadeira sala de experiência. Aí então parece que eu vi cumprido isso aqui, o que o profeta diz: isto me compraz, entre no gozo eterno que tem sido preparado para você desde a fundação do mundo. Então o que me disse ela quando morreu, naquela visão, quando os anjos iam levando-a, ela disse: não chores por mim. Sorrindo, ela havia saído dessa sala de experiência, de teste do seu espírito, foi testada de todas as formas, de todas as maneiras, sem negar a sua fé. Buscando a Bíblia, nós encontramos que Abraão teve uma sala de experiência tremenda. Gente, um homem que amou tanto a Deus e que teve tanta experiência com Deus e que comeu com Deus pessoalmente. Abraão comeu com Deus. Você já pensou isso? Comeu com Deus. Deus chegou a Abraão, Elohim. Ele chegou lá com mais 2 anjos, em forma humana, com os pés sujos de poeira. Quando Abraão olhou para aqueles 3 varões, ele disse: meu Senhor. Ele teve uma revelação tão tremenda que ele não falou meus senhores, ele falou meu Senhor. Abraão nunca creu em 3 pessoas distintas. Mesmo vendo 3 pessoas, ele distinguiu a única que é Deus.
Os outros dois eram anjos que foram para Sodoma e Gomorra. E ele teve uma revelação tão tremenda que ele comeu com Deus, amigo de Deus, que lavou os pés de Deus, que matou novilho para Deus, mas caiu numa experiência de fé. Deus não lhe deu filho enquanto ele podia ter filho. Deus não abriu a madre de Sara, sua esposa, enquanto ela podia, pela razão, pelos sentidos, pela lei biológica, pela biologia que o próprio Deus criou. Enquanto ela podia, Deus não lhe deu. Parece que o homem nasceu para ser testado. O homem nasceu para ser um exemplo. O homem nasceu para deixar alguma coisa de fundamento. Fundamental. Não há três pessoas. Mesmo quando ele viu três, ele falou no singular: meu Senhor. Fundamental. E ele então deixou uma característica perfeita, fundamental para a igreja, que é a fé. Na sua sala de experiência, foi-se encontrado o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pode-se dizer, naquele laboratório foi encontrado o elemento básico, o sustentáculo da igreja do Senhor Jesus Cristo durante todos os séculos, todo o tempo que ela estivesse aqui na terra. É de se raciocinar. O que foi que extraiu dali? Foi a vacina contra a paralisia infantil. O que foi? Caiu os cabelos, ficaram calvos, lutaram dia e noite, até descobrirem vacinas, isto é aquilo, contra aquilo outro, antídoto para isso, antídoto para aquilo. Está bem, mas ali estava o cientista Abraão, o instrumento Abraão, dentro daquela sala, e não adiantava ninguém querer entrar lá. Sara quis entrar e disse: eu te dou uma criada, ela se chama Agar, então ela terá um filho no meu colo, e esse é seu filho, esse é nosso filho. Não adianta. Teria que haver mesmo, de fato, ali um resultado fundamental para a igreja, que se chama fé. Ela está ali. Ela está ali embaixo, não está em cima. Ela está naquele quadro. E ela foi tirada dali. E você vê que quando o Espírito Santo inspirou Hebreus 11, você só lê isto pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, e vai assim até o fim do versículo do capítulo. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Isaac, pela fé Abel, e assim até pela fé. Sem fé nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Homem que não tem fé é um incrédulo. Há dois sentidos. Um deles
está na alma do homem: a fé ou a incredulidade? A fé ou a dúvida na palavra de Deus? O que significa incredulidade? O pecado mãe. Abraão não gerou o pecado mãe. Quem gerou o pecado mãe foi o diabo. E ele mostrou através da jornada do deserto, ele mostrou através de todas as escrituras, usando determinadas personagens, determinadas pessoas, para introduzirem no povo o veneno da dúvida no homem de Deus, no profeta de Deus, no Deus dos céus. Eles trabalharam e eles causaram somente dano para o povo, danos, perdas irreparáveis, mortes, perdições. Mas Abraão não. Abraão, na sua experiência, legou-nos fé. E dos lombos de Abraão saiu Isaque, que por sua vez também escorregou para lá, justamente para onde esteve seu pai. Foi para lá dentro. E dentro da sua sala de experiência, o cientista de Deus, chamado William Marion Branham, Elias, o profeta desta era, constatou que o grande instrumento do amor, o símbolo do amor, é Isaque. Mas não foi mostrado sob perfumes de rosas, em mesas cheias de iguarias diversas. Não, porque o amor não é provado aí. O amor não é provado na saúde. O amor foi provado na cegueira. O amor foi provado na dor. O amor foi provado na hora da angústia, do sofrimento, da contradição. Então lá estava aquele Isaque, dentro da mesma sala do pai, e dali eles tirariam uma pílula, que é o maior poder. Maior poder. Paulo chegou a dizer, em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse fé para transportar montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. De nada valeria. Parece que a coisa vem em ordem progressiva. E esse Isaque gera no ventre de sua esposa 2 filhos, um bom e o outro mau. Porém o bom era aborrecido por Deus, e o mal era amado por Deus. Ele se chama Jacó. E esse Jacó foi para lá na mesma sala. E ele teria que legar alguma coisa, algum extrato que realmente caracteriza Deus naquela especialidade. Alguma vacina, algum poder do alto. E para mim, sem esse aqui, não adiantava mais nada. Graça. Graça. Ah, foi graça, sim. Graça, favor imerecido, que tirou Jacó das suas trapaças, dos seus negócios de esperto, lá do Vale de Jaboque, lá da sua sala de experiência, perdendo seu filho, e depois
vendo toda a sua descendência caminhando para o Egito, circunstancialmente. O que foi extraído dali? Graça. Graça, sublime graça. Sem graça, sem a graça, nós já teríamos sido consumidos. Sem graça, Maria Madalena estaria no inferno. O ladrão crucificado estaria no inferno. Sem a graça, não teria ninguém salvo. E o diabo seria vencedor sobre Deus. Mas como que o diabo pode vencer Deus? Quando e como? Nunca! Quando ele fez o máximo que ele pode fazer. O máximo que o diabo pode fazer é matar o físico. Quando ele matou o físico de Emanuel, de Jesus Cristo, no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Isso para dizer, a minha igreja, a minha semente não ficará sem a graça. Porque se ele não ressuscitasse, não haveria graça. Aí então nós vemos Davi dentro daquela sala de experiência tremenda, às vezes momento de maior prazer de sua carne, estava justamente fazendo com que ele deslizasse exatamente para dentro daquela sala. Você tem que entender isso. Há momentos de prazer, de prazeres, que aqueles prazeres são justamente a coisa que vão te levar para a sala da experiência, para a sala da dor do parto. Aquele prazer vai custar um parto, vai custar contrações, vai custar dor de parto, vai custar nascer um filho, e aquele filho crescer, criá-lo com toda dificuldade, e depois vê-lo rebelde. Tudo isso vem de uma noite de prazer. Aquele filho rebelde sangrando o seu coração, desobedecendo, e você perdendo noite de sonos, como quem está dentro de uma sala de experiência, desde aquela noite de prazer, desde aqueles 5 minutos de prazer. 5 minutos de prazer custou o resto da vida de aflição. Custou um filho, uma filha rebelde, resultou numa filha rebelde. Dentro de milhões de genes, um deles foi escolhido para ser ela, naquele ápice de prazer, e aquilo custou uma sala de experiência para o resto da vida. Agora ali estava Davi, com essa experiência, porque foi um homem de prazeres, um homem que teve 500 mulheres, mas ninguém quer estar no lugar dele. Ninguém gostaria de estar no lugar dele. Qualquer homem mulherengo gostaria de estar no lugar de Davi. Em determinados instantes, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, etapas de sua vida, mas não queriam, ninguém gostaria de estar no lugar de Davi. Naquela hora em que o seu prazer com Betseba
levou o profeta na sua casa. E a sequência dos fatos. Mas isso tudo era para quando ele chegar lá e contar aquela história, fazer aquela parábola para Davi, que um homem tinha 500 ovelhas, enquanto um servo seu tinha só uma ovelha, e que aquele homem que tinha 500 ovelhas, aquele senhor, pegou a ovelha daquele servo, matou aquele servo, tomou a sua ovelha. Davi era um homem justo, um coração segundo Deus, levantou, rasgou suas vestes em sinal de protesto e disse: esse homem tem que morrer. Com aquilo ele estava lavrando a sua própria sentença. E o profeta levou o dedo nele e disse: esse homem é você. Você tendo tantas mulheres como tem, Urias estando na batalha, lutando por esse seu povo, lutando por você, você vai lá e toma a única mulher que ele tinha, a única ovelha que ele tinha. Mas ele próprio, o próprio profeta de Deus disse: certamente não morrerás, mas você vai entrar numa sala de experiência por causa disto. Eu disse hoje para um irmão: irmão, muitas coisas que nós fazemos aqui, que assumimos aqui, não irão nos levar para o inferno. Mas tem uma coisa: prepare-se para purgar aqui na carne. Prepare para sofrer as consequências aqui na carne. Você vai purgá-las. Elas não impedirão o eleito ir para os céus, ser arrebatado. Mas pode saber, o que você plantou aqui, você vai colher aqui. Você planta injustiça com o filho alheio, com a filha dos outros, você vai colher dentro de sua casa. Você planta injustiça dentro do seu coração, e você vai colher aquilo. Você faz um casamento precipitado, você vai colher o resultado desse casamento precipitado. Você deixa os seus sentimentos serem zombados, chantageados, mas fique sabendo, você vai colher na carne. Isso é a verdade. Nós estamos aqui para olhar no espelho. Às vezes nós nos colocamos a condenar um irmão. Não, ele não deixou de ser nosso irmão, não. Ele apenas está purgando, sofrendo. Ele está na sala da experiência dele. Ele não deixou de ser nosso irmão. Ela não deixou de ser nossa irmã. Ela está purgando uma coisa que ela plantou na carne. Porque quando você vê a pessoa prosperar e o juízo não baixar sobre ela, o juízo temporário, ela não purgar aqui, é sinal de que ela não é filha de Deus. Davi, leia o Salmo 73. O próprio Davi notou isso. Então nós vimos o extrato daquele laboratório, justiça. Aí nós temos o José. Para deixar em ordem, teria que ser José. José lá no Egito. Qualquer homem normal, natural, sabe perfeitamente que ele passou por um teste, uma experiência terrível. Aquela mulher deveria ser linda, formosa. Ela sabia tentar, ela sabia provocar. E ela deu um jeito de apanhar José no quarto.
José foi provado, foi testado e não caiu. Não caiu com ela. E por não cair, foi parar no calabouço, a sua sala de experiência. Desceu mais. Foi preso, foi jogado como um bandido, um pervertido, um mau caráter, lá no calabouço. Mas lá Deus estava com ele. O importante não é onde você está. O importante é Deus estar lá com você. Não são todos que são levados entre as almas encarceradas hoje? Quem não está andando entre almas encarceradas? O irmão Branham foi levado na região dos perdidos, na região das almas encarceradas, muito antes das mulheres pintarem seus olhos. Ele foi levado lá aos 14 anos de idade. E lá ele viu esses homens com cabeça d'água, essas coisas todas. E isso tudo que você está vendo hoje. Ele viu aos 14 anos de idade. Ele foi levado lá. Lá ele viu mulheres com os olhos pintados, ao redor assim dos olhos pintados. Depois de muitos anos, quando ele viu a primeira mulher pintada daquele jeito, ele disse: ó, eu posso orar pelas pessoas. Coitada, ele ficou com dó dela, que aquilo seria uma doença. Mas aí, logo ele viu outra. E o irmão que estava com ele disse: não, isso aí agora é moda, é coisa que soltaram aí. Então ele se recordou que ele tinha visto aquilo lá no inferno. Ele foi levado no inferno. Ele foi levado na região dos perdidos, para ver antes do fim de tudo, ver as mulheres que cortam seus cabelos, pintam suas faces, seus olhos, suas unhas, e andam vestidas dessa maneira, lá no inferno. Ele disse que é o gemido mais horrível que já ouviu na vida dele. Ele disse: eu não quero que nenhum inimigo meu vá para aquele lugar. Eu não quero que o pior inimigo meu vá para aquele lugar. Ele disse: faça tudo para não ir para aquele lugar. E hoje ela está dentro de sua casa, ela está na sua penteadeira, está no seu quarto, está no seu guarda-roupa, essas roupinhas sumárias coladas. Coladas no corpo, pode estar arrastando o chão, provoca mais adultério do que de short. Esses vestidos aqui que vocês veem colados, provocam mais adultério do que fio dental. Isso ele viu tudo lá, mas ele não pôde fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Pode passar um filme mostrando o que é o inferno, e as pessoas ainda querem ir para lá, por causa de um pequeno momento de prazer, por causa de uma sensaçãozinha que troca uma eternidade. Mas o José não quis isso. Para deixar o quê? Um extrato da ciência de Deus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. O extrato da ciência do Deus Todo-Poderoso. Se o homem tem um laboratório aqui, que pode fazer pílulas, que pode fazer vacinas, Deus não tem o seu laboratório? Tem sim. Ele aqui: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, Jó, Brana, Jesus, você, eu, nós, todo o corpo de Deus na terra.
de experiência para cada um. Mulheres novas passando por experiências, testes, sofrimentos, angústias. Jó passou por tudo que você conhece, por tudo que você já leu. Males que ele não buscou, ele não foi na fronteira buscar, ele não foi na televisão pegar aqueles espíritos, ele não foi nas revistas buscar aqueles espíritos, ele não foi em clubes buscar aquele espírito, ele não foi em diversões mundanas buscar esse espírito. Ele era um homem que levantava de madrugada e orava pelos seus filhos, e oferecia sacrifício pelos seus filhos, e era um homem sincero, era um homem honesto, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Mas Deus permitiu que ele fosse jogado naquela sala de experiência, coçando o seu corpo, a sua lepra com caco de telha. Que Deus é este, diz um crítico alemão, que Deus é este que se compraz, que se apraz em ver esse povo dele morrendo, queimado, em ver um Jó em pura ferida. Oh, Deus sabe perfeitamente que com saúde ou sem saúde, com ferida ou sem ferida, aqui não passa de poucos anos. Deus sabe que nunca perderia Jó, que mesmo depois que Jó fosse uma poeira cósmica, ele havia cantado com sua fé: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Que eu morra não tem importância, eu sei que ele vive, e porque ele vive, eu posso morrer. Você pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu sou meio filósofo, meio poeta, certas horas. Estava pensando assim, escute, não olhe o que eu tenho. Pensando assim, aquelas pessoas que vivem murmurando por causa do que os outros têm, por causa da casa que o outro tem, por causa do carro que o outro tem. Não olhe o que os outros têm. Olhe o que os outros não têm e que você tem. E assim não murmurarás. Nunca murmurarás. Não olhe, não fique olhando, não fique espiando o que os outros têm. A minha mãe me batia, me corrigia, porque nós éramos pobres. Mas ela não queria que eu estivesse na casa de meus parentes espiando na hora de comer. Venha comer com sua mãe o arroz pilado, o feijão, o que tiver aqui em casa, mas não fique lá espiando. Coma o que você tem, minha filha, coma o que você tem. Não fique com inveja dos ímpios. Não coma dos outros, não fique com inveja dos ímpios. Não, coma o que você tem. O que você tem é o pão dos céus, é a mensagem do dia, é a palavra eterna, é o quinhão de Deus, é o maná que desceu dos céus. Israel ficava lembrando da comida do Egito, com saudade. Esse Brana, esse homem passou por um sofrimento, por fornalhas de aflições, que a gente pensa, conhecendo a história de sua vida, como um homem pode suportar o que esse homem suportou, e ainda sair diante do povo e orar
pelos enfermos e curar os enfermos, curar paralíticos, cegos, ressuscitar mortos, curar cancerosos e combater todos os demônios. Esse homem mexeu com cada demônio, que ninguém mexia com ele há muitos anos, há muito tempo. Ele mexeu com tudo, ele embolou tudo, ele mexeu com tudo quanto é demônio. E quem mexe com marimbondo é ferroado, quem mexe com abelha vai ser ferroado. Ele ficou cheio de ferrões. O diabo se jogou contra ele, matou sua esposa, matou seu pai, matou seu irmão, matou sua filhinha. E depois disse: agora abandona esse Deus, porque esse Deus cura os outros, mas não cura a sua família. Ele não gosta de você. Sala de experiência. Ele disse exatamente como Jó disse: Deus deu, Satanás, Deus tomou. Deus deu, Deus tomou. Ele tomou o que ele deu. Deus não toma nada que ele não dá. Quando ele te pede uma coisa, ele já te deu há muito tempo. Ele não está te pedindo nada, ele não está te pedindo dinheiro, ele não está te pedindo nada, nada em relação ao que ele te deu. Tudo que você tem foi ele que te deu. E ele te deu coisas que você não sabe. Não sabe. Ele te deu a terra, ele te deu os céus, ele te deu a glória. Você sofre momentaneamente o abandono de um marido e parece que perdeu tudo na vida. Você perdeu tudo na vida se você perder a Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Graça, sublime graça. Essa é a graça do Senhor, obtida assim, na luta, no campo de batalha. Onde foi que você adquiriu essas cicatrizes? Foi no campo de batalha, na sala de experiência, na cozinha de experiência, na cama de experiência, de aflição, no lar de aflição, lá que se transformou em fornalha. Aleluia. Você sabe uma coisa? Que desse forno, dessa fornalha ardente, dessa sala de experiência de William Branham, saiu tudo isso: fé, amor, graça, justiça, perfeição, paciência. Saiu tudo isso: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Sabe por quê? Jesus trouxe tudo isso e nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. Lutero não podia trazer tudo. Lutero trouxe apenas a justificação pela fé. Wesley também não podia trazer tudo. A mensagem de Lutero, hoje os católicos estão muito além dela. Ela já ficou para trás. O maná de ontem apodreceu. Agora está aqui, desse laboratório de Elias, do profeta desta era, quando estamos vivendo a plenitude do tempo, e saltando os apóstolos, profeta, Paulo, o sofrimento de Paulo, aquela coisa toda do Novo Testamento, para resumir o tempo. Tudo isto: fé, amor, graça, justiça, perfeição, paciência. Tudo isso se obtém na mensagem do profeta desta era, porque ela mostra Jesus Cristo que passou, ela retrata, ela introduz, ela vivifica, ela manifesta, ela revela. Essa mensagem revela o Cristo vivo,
que Cristo vive em você. Se Ele vive em você, você sofre as mesmas aflições de Cristo. É a linguagem de Paulo. Você sofre abandono injusto. Você sofre dores injustas. Você tem prejuízos morais, materiais. Porque do Senhor Jesus Cristo nós herdamos fé, amor, graça, justiça, perfeição, paciência e mais ainda, ressurreição. Transformação dos nossos corpos abatidos para serem conforme o seu próprio corpo, glorioso, com poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Tudo isso saído desse laboratório. Você pega uma pílula, um remédio, um antibiótico, aquilo saiu, foi manipulado, e você agradece a Deus com aquela infecção desaparece, quando ela vai embora, quando aquela dor desaparece. A mensagem, o Evangelho revelado, o Evangelho vivificado, tira a dor da alma, tira a dor do espírito, cura a cicatriz do pecado. Ele não é analgésico apenas, ele é curativo. Isso saiu do forno da aflição de Cristo, da sala de experiência de Deus, onde ele foi triturado, machucado, ferido, cuspido, blasfemado, desprezado, morto, sepultado, mas a morte não o deteve. Eu estou desafiando a morte, estou desafiando o pior espírito do mundo, estou desafiando qualquer doença aqui nesta hora, qualquer espírito mau. Ninguém mais aqui está com contradição, mais do que eu ninguém tem, contradição. Ouvimos hoje de manhã a hora contraditória. Creia na sua cura, creia na sua cura, creia na cura do seu coração, creia que Jesus pode operar essa hérnia, creia que Jesus Cristo pode te operar, creia que Ele pode tirar o tumor, creia que Ele pode salvar seu marido, creia somente. Não tenha apenas uma emoção, mas creia sem emoção. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não está com dó de seu sofrimento, não. Você está na sala de experiência, daí vai sair muita coisa boa. Vai sair fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ninguém pode entrar lá por você, é você mesmo, é você mesma. Aleluia. Agora, Senhor, nós entregamos a todas as tuas filhas e todos os teus filhos nas tuas mãos. Sadraque, Misaque e Abednego, Daniel, fogo maligno de Nabucodonosor, você não pode queimar os filhos de Deus. Leões famintos, virá alguém para você comer, mas não essa filha de Deus, não esse filho de Deus. Aleluia, aleluia. Câncer maligno, hérnia maligna, doença do coração maligna, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo, que sofreu na fornalha ardente. Aleluia.
eu te repreendo. Problema de dor de cabeça, de circulação, nos ossos, no sangue, nos nervos, no fígado, nos rins, estômago, vesícula, baço, intestinos, garganta, olhos, ouvidos, boca, seja onde for a doença, órgãos internos, em nome de Jesus Cristo, eu entro em contenda com o diabo e suas doenças. Aleluia! Deus te cura agora! Deus te cura agora! Aleluia! O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O seu último estado será muito melhor. Toma, igreja amada, toma fé no Filho de Deus, porque essa fé vence o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego mas vejo já perdido. Aleluia. Sublime graça. Você vai pensar, essa é a minha sala de experiência. Disso aqui vai sair algum extrato. Vai sair graça, vai sair virtude, vai sair alguma coisa aqui. Aleluia!